E depois já uns diziam, oh, isso agora qualquer um é cantor. É visto o irmão deste. Havia alguma coisa que saía dali. Não queria dizer uma aura, porque parece um bocado religioso demais, mas nesse sentido, havia alguma luz que era emitida por ele. Não era uma maneira de ser fácil. Era um homem muito exigente, era um homem muito teimoso. Gostava ele sempre, por exemplo, começavas a discutir qualquer assunto, ele tinha sempre razão. Eu gostava era de mergulhar no mundo da fantasia. Que era uma pessoa com muita imaginação mesmo. E às vezes batia-nos, mas não era assim nenhuma coisa grande, mas batia-nos. Não se zangava, era raro zangar-se. Mas talvez tivesse um bocadinho na venta, assim, um bocadinho. Mas era muito raro. Esse feitio muito especial, ele achava que as pessoas tinham que o compreender a ele, percebe? E entrar naquilo que ele gostava que se fizesse. Era um tipo super acessível e muito boa pessoa. O António tinha uma personalidade muito forte, era uma pessoa muito... Eu acho que nunca conheci ninguém como ele. Comecei a perceber que não percebia nada do António Variações, é isso que eu comecei a perceber, que eu não percebo que homem é que era. Também não sei se me quero formar, porque eu não sei se me quero polir, também não sei se me quero limar, também não sei se quero fugir desta animal. Mas conhecia de alguns clubes lisboetas que ele frequentava. E ele dava bastante nas vistas pela maneira como se vestia. E as pessoas apontavam, não é? Que ele era António Variações. Mas ele nessa altura não era cantor, era cabeleireiro. O sonho dele era cantar. Mas falámos um pouco sobre isso, quer dizer, falámos mais do dia-a-dia, do trabalho. Ele teve sempre uma paixão pelos artistas. Ele contou-me uma vez que, quando era miúdo, quando veio para Lisboa, uma das coisas com que ele se entretia, também porque não tinha muito dinheiro e não podia muitas vezes entrar nos espetáculos, era ir para o Parque Mayer e gravar autógrafos a tudo o que era artista que lhe aparecesse pela frente. Tu estás dentro da minha teia, onde não podes fugir, não. Onde não podes fugir, não. Tinha havido um episódio ainda mais incrível, que foi o seguinte: o Corpo Diplomático, o grupo, decidiu abrir audições para um vocalista. Entre os 9 concorrentes, 7 homens e 2 mulheres, apareceu o António Variações. E nós, que não o conhecíamos como cantor, porque ele não era conhecido como cantor precisamente, apareceu e chumbou, não ficou apurado. Alguns, no princípio dos anos 80, entrou pela redação do jornal onde eu trabalhava na altura, que era o 7, que já não existe, e que perguntou onde é que era a secção de anúncios, porque queria pôr um anúncio. Era o António Variações, eu lembrei-me da figura porque tinha um visual e uma imagem fora do comum em relação às pessoas que habitualmente põem anúncios nos jornais, e ele queria pôr um anúncio a pedir músicos para uma orquestra. Ele chamava-lhe mesmo uma orquestra, que se chamaria António e Variações. Ele tinha um grupo que se chamava António e Variações. E depois gostou do nome e achou que ficaria bem se fosse ele próprio, António, em vez de e Variações, António Variações. Vivo na certeza de te ver descer, vivo na certeza de te ver aparecer, vivo na certeza de te ver aparecer. Eu acho que ele, ao princípio, era para gravar voz, para cantar outras coisas. Eu, nessa altura, evidentemente que não contratei logo, porque, tal como agora,
considero que uma das coisas mais importantes para um início de carreira, para a publicação e divulgação de um disco, é o repertório. E nessa altura ele não tinha repertório. A primeira vez que ouço falar no António, nós temos cá um artista que aquilo pode ser um artista folclórico, pode ser um novo Frei Hermano, mas pode ser uma coisa completamente diferente. É assim um bocadinho difícil de classificar, a primeira imagem. O que me pareceu mais adequado naquela altura, para as características vocais dele, era um repertório talvez parafolclórico, não o folclore como tal, aquele autêntico, mas aquele paralelo que é o chamado parafolclórico, que resulta de um trabalho de busca de alguns compositores ou de características próprias que compõem esse tipo de trabalho. Fomos para estúdio, o António gravou, mas ambos ficámos decepcionados com o resultado, porque ambos sabíamos que não era bem aquilo. E tentei por todos os meios vir para a música, e o grande passo que eu dei foi um espetáculo que eu montei em Lisboa com uma parte cénica, com muito teatro à mistura e música, e foi a partir daí realmente só é chegar a uma altura e não poder esperar mais porque o tempo passa e as coisas não acontecem, e eu cheguei a essa altura e tive mesmo que decidir a fazer qualquer coisa. O que me levou a pedir-me para fazer os espetáculos lá foi, na realidade, o facto de nunca lhe terem dado uma resposta da editora. E ele queria muito demonstrar que sabia cantar. E então chegou-se à conclusão que iria fazer lá um espetáculo. Fez, foi um espetáculo com música rock, música muito barulho. Na altura até lembra-me que houve problemas com a vizinhança, porque foi um espetáculo com uma banda, não era espetáculo de maneira nenhuma de playback, e não teve realmente muito êxito. O segundo espetáculo foi um espetáculo mais organizado. Ele cantou uma canção que por acaso não gravou, que era o Comprimido. Foi um espetáculo bonito. O Trânsito foi uma espécie de viver dessas pessoas, foi um sítio onde as pessoas podiam expressar-se livremente, sem nenhum tipo de constrangimento, e onde se foram criando coisas com um certo espírito de resistência, mas que no fundo veio a dar uma parte do que é hoje a música pop e a música rock em Portugal. Uma vez estava-me a cortar o cabelo e encostou a boca ao meu ouvido e disse-me assim: sabe uma coisa, eu também canto. Não é assim, provavelmente uma situação de grande espanto, toda a gente canta, até na banheira. Mas sabe que eu também escrevo as canções que canto. E eu gostava muito de saber se o Sr. Júlio Isidro gostava de as ouvir. De imediato. Da drogaria, e tens a cura para mais um dia. Sou a rainha do fogo, ficando acima de tudo. Passados uns tempos, encontrámos-nos num restaurante e vem ter comigo com uma cassete. Está aqui uma cassete. Fui gravá-la de propósito nos estúdios algures ali em Campos de Ourique, com uma canção que se chama O Comprimido. Ouça e depois, se valer a pena, chame-me para eu cantar no programa. Bom, eu fui ouvir a cassete para casa e fiquei verdadeiramente fascinado. Eu penso que foi através de um programa de televisão, daqueles, penso que era o Júlio Isidro na altura, era para aí o único sítio onde apareciam assim grupos ao vivo. Apareceu-me um grupo estranhíssimo, com uma pessoa a cantar estranhíssima, cantava uma canção que me lembro do refrão, que era, penso que ele nunca gravou isso depois, qualquer coisa como toma o comprimido que isso passa. Eu na altura trabalhava na Valentim Carvalho, na editora, eu era mesmo funcionário, durante um período relativamente curto. E lembro-me no dia seguinte de falar com o Francisco Vasconcelos e dizer: epá, penso que há qualquer coisa que devias contratar. Aí é que ele me disse que aquela pessoa, vinha saber que era o António Variações, já tinha contrato há cerca de 4 anos com a Valentim Carvalho e nunca tinha gravado. Isto passou-se nos finais de 70, princípios de 80. Havia um contrato escrito entre a Valentim Carvalho e o António, em que a Valentim Carvalho se comprometia,
portanto, a gravar um disco. Um compromisso escrito. Iam protelando, até que ele coloca-me o problema sob o ponto de vista profissional mesmo. Enfim, bom, és advogado, tens de fazer alguma coisa, porque realmente há aqui um contrato escrito, como é que é? E eu tenho uma intervenção profissional, realmente neste caso, porque escrevo uma carta, portanto, à Valentino Carvalho, chamando a atenção para o cumprimento do contrato, e realmente essa carta resultou porque, passado pouco tempo, ele, portanto, é chamado para iniciar os ensaios para se fazer a gravação do primeiro maxi-single, que traz só 2 temas, como sabe, uma versão do fado Polcladas no Rio e, portanto, o Estou Além, o primeiro tema do António. Esta insatisfação não consigo compreender. Há sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar a vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, porque até aqui eu sou. Estou bem, aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde eu não estou, porque eu só quero ir. Aonde eu não vou, porque eu só estou bem. Aonde não estou. Todas as pessoas que viveram essa época tentando criar alguma coisa, isto é, de certo modo, as pessoas que hoje estão na origem da indústria, que hoje estão a dirigir a indústria discográfica, a indústria de espetáculos, que são hoje artistas afirmados, que são tudo pessoas que nasceram comercialmente, artisticamente, industrialmente, como quisermos, nessa época. Todas elas estavam um bocado... Todas elas tinham esse sentimento de nós estamos aqui, mas não pertencemos a isto. E se pertencemos é preciso fazer alguma coisa para transformar esta coisa e esta estupidez e esta vida medíocre que se vive em Lisboa e que se vive em Portugal. Provavelmente nesse sentido, Estou Além é o que mais reflete o espírito da época, ou pelo menos aquilo que as pessoas mais intimamente pensavam, não é? Que era a necessidade de fazer alguma coisa num sítio onde parecia que ninguém queria que alguma coisa fosse feita. A primeira impressão que tive dele em estúdio, pá, a primeira, mesmo antes de tudo, foi de uma pessoa, pá, que estava um pouco ao sabor dos acontecimentos, que ia um pouco atrás daquilo que o produtor quisesse, que estava ali para cantar, pá, e para fazer o que lhe mandavam, e isso desfez rapidamente ao longo da gravação. Porque ele, apesar portanto, dessa reserva e dessa timidez, era uma pessoa que sabia perfeitamente quando as coisas não estavam a ir para onde ele queria. Ele impôs-se com alguma facilidade, devo dizer, ao produtor da altura. Estavas no meu caixão, como que lavas comigo, que tens com teu machado. Estavas no meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem cubre o teu chão sagrado, mas a tua vida. Quando eu lhe perguntei, mas o que é que queres fazer disto? Que o Povo que Levas no Rio é um peso, quer dizer, a gente não se pega assim, talvez no maior clássico da Amália, para assim, há algum receio. Eu perguntei-lhe o que é que ele queria fazer do arranjo e ele disse, então, aquela frase dele, qualquer coisa entre Nova Iorque e a sede de Braga, que
é mais descritivo daquilo que uma pessoa pretende para do que um músico dizer mais assim, sol, mi menor, tom, quá. Eu realmente preferia essa maneira descritiva que ele tinha de falar das coisas, porque o António não sabia uma nota de música, mas sabia muito bem o que queria fazer. E sabia muito bem o que não queria que fosse feito. Na altura achava-se que ou era Braga ou era Nova Iorque. Ou era estrangeiro e vanguarda, ou era português e tradicional. E o António tinha percebido que não havia nenhuma contradição e que ir para a frente era querer ter as duas coisas ao mesmo tempo. Mas não foi fácil perceber bem o que ele queria e dar-lhe os meios para ele chegar lá. Fiz dos teus cabelos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira e fiz do teu perfil as formas da arte. Tinha duas paixões na vida muito grandes, que era a mãe e a Amália. Ele tinha uma paixão que era praticamente doentia. Para ele, a Amália era uma deusa, ponto. Era cantora, ponto. E não se discutia o assunto, era um dogma. O António estava bastante tenso, porque ele tinha uma veneração muito grande pela Amália, que era visível, aliás, na maneira profundamente respeitosa como ele, enfim, conversava com a Amália Rodrigues. De tal maneira que nós, no intervalo, tivemos que, entre nós, tivemos que fazer uma certa descontração do António, porque ele estava, pronto, de facto, a sentir bastante o ambiente. Talvez tivesse sido o sonho da vida dele, era tocar no mesmo espetáculo. Um dos sonhos da vida dele talvez tivesse sido mesmo tocar com a Amália. A Amália, eu penso que é uma pessoa genuína, autêntica, que nunca procurou ser nada em especial, ser simplesmente ela. E é aquilo que ela sempre me transmitiu e é aquilo que eu sinto também. O António não foi muito português, eu acho que tinha umas raízes. Ele adorava o país que tinha. Adorava viajar, ele viajou muito, conheceu quase o mundo inteiro, mas gostava muito de voltar. Ele, aliás, tinha muitas saudades da sua comida, da sua casa, das pessoas daqui. Quando falam português, falam dois ou três, e se o número aumentar? Quando falam português, falam dois ou três, e se o número aumentar? São outros tantos a falar, passam tantos a falar. Eu acho que ele foi o primeiro artista pop moderno em Portugal, digamos assim. Há um certo exagero nesta definição, mas o que é que não está muito longe das coisas? Porque ele conseguiu, ao mesmo tempo que fazia uma música de raízes, de influências profundamente modernas, não é? Aquela coisa que ele dizia entre o Minho e Nova Iorque. Enquanto que ele fazia uma música nova-iorquina, se quisermos usar essa terminologia, as letras eram minhotas, completamente, no sentido mais popular do termo que lhe quisermos dar. E ele conseguiu relacionar as coisas, relacionar estes dois mundos diferentes e de certo modo incompatíveis, conseguiu relacioná-los e criar uma música que estava na fronteira entre o que nós hoje chamamos a música pimba e a música e o rock, ou o pop, enfim, em português. As letras dele tinham slogans. Portanto, o público habituado à música que a parte comercial hoje em dia, que as músicas dos anúncios impingem de uma maneira massificadora, a rapaziada nova, essa mensagem, fixa aqueles slogans e é isso que importa. Ora, o António, quando diz, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. É uma coisa que é um adágio popular, é uma coisa que toda a gente sabe, mas por isso mesmo as pessoas ficaram e repetiam aquilo com grande facilidade. Isso era outro dos trunfos do António Variações nos seus trabalhos.